Olá, eu sou Cláudia Fernandes Eu sou Rosana Oliveira, e esse é o podcast Tô Calma. mas estou nervosa. Tô calma, mas tô nervosa. Vem com Cláudia e Orjana. Conversas despretensiosas sobre educação. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos nós aqui novamente com Orjana Oliveira E Cláudia em Fernandes. São Paulo. Nossa, amiga, cidade, gente. Em São Paulo, na Vila dos Idiomas, aqui no nosso Vila Apaixonada Podcast. pelos prédios, né? Gente, a gente começou com esse projeto na pandemia, não foi na pandemia ou não? Foi depois, né? Não, foi depois. E gravando, enfim, cada uma num canto, e agora a gente está dando esse passo de estar pessoalmente juntas aqui no estúdio do Vila dos Idiomas, nesse lugar maravilhoso que vale a pena vir conhecer, né? Uma escola de inglês muito diferenciada, assim. Eu acho que valeria até um podcast pra gente falar desse projeto que é essa escola, amiga. Eu fiquei entrando aqui agora quando a gente estava conversando e trouxe para você, né? Como é muito mais do que uma escola. O sentido que tem por trás, né? Do que você faz, do que você e sua irmã fazem juntas. Eu acho que assim, cada canto tem uma história, né? Eu acho que é uma escola que tudo que tem aqui tem um pra quê e um porquê. Então, e sempre tentando costurar, então todas as viagens, todas as inspirações, leituras, enfim, a minha preocupação sempre foi de transformar isso em algo pé no chão, sabe? Que a gente possa usar isso, né? E o quanto que a gente percebe que os alunos são sedentos por essas práticas diferenciadas, né? Então, eu estava falando para você que eu fiz um treinamento de professores, parece que eu estou falando assim da idade da pedra, de coisas que não são tão novas assim, né? Práticas pedagógicas que não são tão novas assim. Cara, mas é 2023, todo mundo sai muito maravilhado, então... Enfim, eu acho que a gente também está numa situação muito privilegiada de ter turmas reduzidas, isso não é uma realidade para a escola regular, né? 10, 12 alunos em sala de aula. A gente tem a questão do tempo, então o aluno não fica aqui 5 horas por dia, 5 vezes na semana. Então, é um outro lugar que ao meu ver, né, que esse tipo de escola que a gente tem aqui na Vila dos Idiomas, esse tipo de prática existe, né? Então, assim, por mais que existam aqui, principalmente em São Paulo, né, escolas bilíngues, ditas bilíngues, porque isso ainda não tem uma regulamentação 100% para isso, mas eu acho que existe esse outro lugar de acolhimento, esse outro lugar de aprender inglês, e nem só, né? Porque eu tenho aqui hoje já crianças de 4 anos de idade que os pais só falaram inglês e a criança é 100% bilíngue já fala inglês fluentemente. E por que o pai matricula aqui? Porque ele quer que tenha toda essa vivência, que tenha esse espaço de prática e de convivência em inglês. Eu escutando você quando você fala dessa questão dessa surpresa, né, dessa dita inovação, eu fico pensando que entra em diversos assuntos que a gente tem vontade de falar aqui, que a gente já vem falando, que é a própria terapia, né? Assim, se a gente for olhar, né, esse modelo da escola, a gente vem evoluindo em várias áreas, desde a tecnologia, a medicina, e a escola, ela ainda fica num lugar muito atrasado. Então, tudo isso que você traz aqui e muitos projetos que eu já acompanhei, é sempre um susto. Caramba, isso é possível, né? Como assim a criança pode brincar livremente, né? O brincar, tem aprendizado no brincar, né? E a gente... Isso eu acho que entra no lugar das informações que a gente busca também, mas eu sinto que isso, de certa forma, também me traz uma reflexão do quanto também entra nesse lugar do processo de autoconhecimento. Então, no século XXI, né, em pleno 2023, você não faz terapia? Você se relaciona com outra pessoa, né? Você vem de uma outra estrutura familiar e você não se revisita? Entende? Assim, como que a gente vai, né? Existem diversas formas de você se conhecer, né? Você pode ser uma pessoa que gosta de ler e você tem uma capacidade, né, de conseguir transpor aquilo, mas eu sinto, né, com a minha experiência, eu faço terapia desde os meus 9 anos, imagina, né, bastante tempo. Mas isso já é muito transgressor, né, porque eu acho que assim, a nova geração, você vê
muitos pais buscando uma terapia para os filhos a partir dessa idade que você, que é de uma outra geração, começou a fazer. Eu comecei a fazer terapia com 20 anos de idade. Acho que isso vem mudando, mas o que me surpreende muitas vezes é que aquele pai que paga a terapia nunca muitas vezes frequentou uma sessão de terapia. Então, assim, Sim. como que ele pode ajudar esse filho sem ele passar por esse processo? Eu acho que, na verdade, eu lembro claramente, Jane, eu entrando na casa da minha mãe, falando assim, pronto, chegou sua filha doida. Porque eu fui a primeira da minha família a fazer terapia. Na verdade, primeira e única, né? Eu sou a única da minha casa, do meu núcleo familiar, que faz terapia. Então, assim, e aí eu tinha esse estigma de que quem fazia terapia era louco, né? Sim. Então, o quanto que... Eu acho que esse estigma ainda existe, né? Uhum. Ainda tem um certo preconceito nesse lugar. Entrando nesse assunto que você falou dos filhos, é um lugar que, no caso, eu fiz porque eu tinha na época muitos medos e minha mãe achou que era interessante que eu fizesse, mas eu percebo também que existe essa linha tênue de muitos pais que querem resolver a questão dos filhos, entre aspas, né? Não, então eu vou colocar na terapia, né? E, na verdade, a terapia vai trabalhar os pais. Sem dúvida, principalmente na infância. Né? Nessa fase, é uma linha muito tênue, porque fica parecendo que não, então vamos colocar na terapia e essa criança vai... tudo vai se resolver ali. Na verdade, a criança vai apenas, né, um reflexo daquele desequilíbrio familiar, para que os pais possam se olhar, porque isso você está trazendo, como assim, né? Eu vou colocar meu filho na terapia se nem eu me trabalho, se nem eu olho para a minha própria relação, né? Comigo mesma e com as minhas relações. E tem terapeutas que já falam assim, eu não vou trabalhar, não pego esse caso se os pais não estiverem juntos num processo terapêutico. Então, aqui em São Paulo, eu conheço algumas terapeutas que realmente, assim, não tem como trabalhar os nossos filhos, quer dizer, muitas vezes, sei lá, a criança apresenta um problema na escola, às vezes até relacionado à nota, né, ou de socialização, enfim, e é lógico, como todo pai, né, ou toda mãe, a gente quer resolver, a gente quer trazer solução, a gente quer, muitas vezes, tirar a criança desse sofrimento, né? E cuidar mesmo, acho que tem esse olhar de cuidar. E tem uma coisa também, amiga, que eu sinto, é que tem um lugar também silencioso, né, nesse processo de criação de filho, de relação, que às vezes a gente não alcança, entende? Então, nosso filho está vivendo um processo que você vê que ele está em sofrimento, você está ali buscando observar, mas você não consegue ver esse ponto cego, entendeu? Uhum. Que às vezes é algo que aconteceu no processo de criação, sei lá, na amamentação, sabe? Assim, coisas que vêm ali, que a criança vai fazendo escolhas a partir de coisas que aconteceram nessa dinâmica e que você não consegue apoiar nem identificar se não tiver um trabalho terapêutico, alguém que te dê um toque, que vá trabalhando junto com aquela criança e você vá se trabalhando junto. E qual que você acha que é a importância dessa terapia? Assim? O que você acha que... como é que você acha que a terapia mudou para você no seu relacionamento com seus filhos? Onde você coloca a terapia? Que lugar é esse que ela ocupa? A terapia para mim me trouxe um questionamento muito grande, né, de mim mesma. Não, pera, porque assim, né, uma das pessoas que eu conheço na vida, que mais trabalha é o Jana Oliveira, do fundo do meu coração. É uma coisa assim que chega, quase que eu falo assim, para um pouco a terapia, amiga. Porque eu sei, eu te não entendo. É aquilo que eu te falei quando a gente estava agora no café. Eu quero estar agora num processo terapêutico me encontrando, não buscando mais nada, entendeu? Assim, eu já me vi muito nesse lugar e acho que a minha história com a terapia me faz perceber o que é meu e o que é dos meus filhos, sabe? Esse reflexo. E me fez lembrar agora que quando eu estava agora morando em Serra Grande, né? A gente fez uma mudança agora para Salvador e eu estava conversando com alguém. Foi a Alice assistiu aquela Wandinha, uma série aí, e ela disse a mim, mãe, eu quero fazer terapia. Falei, por quê? Porque a Wandinha faz terapia, né? Tem isso nessa fase, o que o outro faz. Mas eu tenho uma dúvida, a terapeuta não vai saber nada, você não vai saber nada do que eu estou conversando com a terapeuta, né? Porque
E aí eu senti assim em mim, né? Eu falei, caramba, eu que sou uma pessoa tão desconstruída, que falo de relação, de olhar para mim mesma, né? E para respeitar o caminho das crianças e entender a minha posição nessa relação, eu fiquei com dorzinha, sabe? Eu falei, como assim? Quero saber de tudo. Entende assim? E aí eu percebi quanto ela tá crescendo, né? E tem esse lugar mesmo de que nem tudo eu tenho que saber, né? Que é o processo dela e é tudo bem. E aí é um processo de eu me nutrir de mim mesma. A terapia faz isso, que eu lembre que eu existo, entendeu? E eu acho que tem uma questão que é assim, né? É aquele limiar, quando seu filho já tá numa adolescência ali, que não é mais aquele tipo de terapia que a terapeuta ou o psicólogo vai te chamar e vai falar tudo que está acontecendo. Eu acho que esse também é um lugar que um bom que terapeuta, né? Exatamente. Por quê? Porque ele tá olhando não no trio pai e a mãe, ele tá olhando a transformação e a formação desse ser humano, desse cidadão que tá ali. Então, assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui conversar com a terapeuta da minha filha e tal, ela tinha 8 anos de idade, era de um lugar. Quando eu fui conversar quando minha filha tinha 15, era outro. E eu fiquei assim, e aí, você não vai me contar tudo o que aconteceu? Não. Aí eu entendi que... Sim. E esse é uma dor para os pais, né? Porque assim, a gente vai assim, vai tendo um contorno no processo terapêutico que não é mais quando seu filho tem 6, 7, 8 anos de idade. É um contorno de te dizer aquilo que é importante você, enquanto mãe ou enquanto pai, saber. E tem outras questões, é a mesma coisa, pensa você, a terapeuta chamando nosso pai e nossa mãe para contar o que está rolando nas sessões. Não cabe mais. Não cabe. Né? Então eu acho que isso também é uma dor que às vezes muitos pais controladores, né, acabam sofrendo, né? E acho que é um lugar que a gente termina precisando passar, né, amiga? Entende assim? Porque senão fica uma coisa assim, não, eu sou muito bem resolvida, né? Ah, sim, eu não preciso. Não, eu tô eu entendo super como é um processo terapêutico dela, sabe? Eu sinto que, pra mim, especificamente, tem uma dor de ver ela crescendo. Claro. Tem uma dor de ver essa separação, de ver que tem coisas que eu não tenho que saber. Ao mesmo tempo que eu entendo que é importante, entendeu? Mas tem uma dor, sabe? Tem um lugar que é importante que eu sinta. Porque senão a gente fica nesse lugar isso não me representa, e aí eu não passo por isso, entende? Mas aí, terminando o que você perguntou, para mim a terapia começou a me ajudar a perceber quem eu era para além dos meus pais, entendeu? Assim, porque eu acho que durante muito tempo você é o reflexo daquele ambiente familiar, né? Eu me lembro que dentro da minha estrutura familiar, eu tinha, quando eu comecei a me tornar adulta, que eu estava fazendo terapia ainda, viajando, mudando de lugar e fazendo terapia, que eu me lembro que na terapia, a descoberta que eu tive, quando eu descobri que as coisas tinham solução. Porque eu vivia num ambiente familiar que tudo era ainda muito, não diria pesado, mas assim, quando alguma coisa acontecia que não era tão interessante, a gente ficava muito presa àquele sofrimento, entende? Sei lá, a gente quebra aqui um copo. Caramba, você quebrou o copo. Você quebrou o copo. Chega uma hora que você fala, peraí, né? Vamos comprar outro copo? Ou eu só quebro o copo. Né? Eu me autorrotulo de que eu sou destrambelhada. Exato. Então, eu comecei a perceber... Isso foi uma descoberta muito grande para mim, já adulta. Né? De como a gente termina sendo muito reflexo daquele ambiente que a gente está. E acho que a terapia te traz esse lugar de você começar a se enxergar para além do seu pai, da sua mãe, que é aquilo que a gente também conversou, da figura, né? Que a gente não está aqui falando num lugar de julgamento, não, é um lugar de observação. Né? A minha terapeuta, ela fala muito um lugar... A gente não está aqui hoje condenando esse senhor e essa senhora que estão aqui, né? A gente está falando da figura. Sim, o lugar que eles ocupam. Que ficou dentro de você, entendeu? Sim. De uma escolha que você fez lá atrás. Eu acho que a terapia ela é muito poderosa quando você consegue ir trabalhando esses reflexos e se encontrando. Eu acho que assim, no mundo que a gente está vivendo, nunca a gente deu conta, né? Mas eu acho que não dá mais pra gente olhar para esse lugar e falar assim, não, eu não preciso de terapia. Eu acho que não é uma questão... Acho que o verbo não é precisar, eu acho que é estar aberto para, né? Eu acho que tem pessoas que ainda não se abriram, e tudo bem porque cada um tem o seu tempo, mas também é um lugar de a gente falar assim, deixa eu ver,
né? Trazer esse lugar de curiosidade. E tem milhões de opções hoje, né? De processos terapêuticos e tudo mais. Mas acho que eu também queria trazer uma questão, principalmente, né, assim, para pai e mãe, que geralmente a gente quer sempre resgatar os nossos filhos, e aí é sempre o primeiro ímpeto é colocar os nossos filhos para fazer terapia, né, buscar psicóloga e tudo mais, e a gente sempre vai se deixando de lado, mas é a gente acionar um pouquinho essa intuição materna, porque eu também vejo muito as pessoas colocando todo o peso, toda a decisão na mão do psicólogo ou do terapeuta. Então, vou até te falar assim, um exemplo aqui, né? As pessoas falam assim, meu filho faz inglês ou faz espanhol, enfim. Aí eu escuto assim, não, mas você tem que tirar ele das atividades extras. A pessoa, ele não se deu o trabalho de conhecer como é esse curso. Porque né, ele acha que é um curso tradicional, que a criança fica sentada, quando muitas vezes aqui é também um processo terapêutico. Sim. Eu tive, em todos esses anos de escola, são 24 anos já, eu tive o ano passado uma profissional que falou, não, eu gostaria de conhecer a escola, eu gostaria de conversar com vocês, de ver a prova e de conversar com vocês, dizer que tipo de exercício, mas é formatação mesmo. Olha, é melhor que a figura para essa aluna fique do lado esquerdo ao invés do lado direito. Esse tipo de exercício, cara, eu falei assim, gente, essa moça é ouro. Ela saiu do consultório dela. E ela era mãe? Não, ela era terapeuta de uma aluna nossa. Uau! Sabe? Então, isso, assim, né? eu acho... Conhecer os ambientes, né? Saber... Aliás, isso é muito bonito, né, amiga? Porque é um cuidado tão grande com o paciente, né? Com quem ela tá ali, enfim, servindo. Não, eu sei que talvez não seja factível, enfim, mas o mínimo precisa ser feito. Então, assim, eu acho que eu vejo muitos pais, muitas vezes, desconectados de si mesmos e perdidos. E, assim, eu vou buscar no profissional, psicólogo, terapeuta, e eu coloco... Né? E aí eu coloco... cegamente, sabe? Eu compro cegamente. Eu acho que é mais ou menos assim. Você chega e fala assim, tô com dor de cabeça. Olha, você tem, sei lá, tem um tumor, tem que operar. Então, você já vai e marca a operação ou você vai buscar a opinião de outros médicos para saber se bate, sabe? Igual orçamento, 2, 3. Eu acho que é importante isso. Mas é isso que você falou. Eu acho que a falta desse lugar de se olhar faz com que você busque ao seu redor, não só para os seus filhos, como? Né? Me dá uma solução aqui. Porque quando você tem esse processo de autoconhecimento, você entende que isso é um processo, amiga. Você entende que as coisas não são de bandeja, é um lugar muito adulto, né? 2 mais 2 não é 4. Exato. Terapia não é um lugar não é uma de exatas, né? Exatamente. Não é. E esse lugar do processo é um lugar lento, né? E a gente quer as coisas para ontem. Então, essa conta não bate. Entende? Mas assim, é lento, mas depende muito também do processo individual de cada um. Sim. Porque às vezes dá um salto que você fala, caramba, eu não via nada, em 6 meses parece que nada estava acontecendo. Sim. E daqui a pouco você escuta, mas veja, você está aberto para escutar e identificar algumas falas que seus filhos, né, que o seu filho traz. Você fala, caramba, de onde isso vem? Né? Isso vem de todo o processo de terapia. Exatamente. Né? Então, eu acho que, assim, minha filha começou a fazer terapia com 8 anos de idade, ela está com 15 hoje. Parece que hoje é que eu estou vendo os frutos desse processo todo. Agora, faça as contas, né? Então, sim, assim, não é uma coisa tão rápida. Eu acho que precisa existir confiança, né, no profissional, mas também confiança em você, no seu sentir de mãe. Né? Exatamente. E o diálogo, né? A gente abrir esse diálogo para conversar com esses terapeutas que cuidam dos nossos filhos, né? Sim, meu filho também fez terapia desde os 6. Agora com a mudança a gente parou, né? Ele fez pelo menos uns 2 anos de terapia e era muito bonito para mim ver a preocupação da terapeuta de ir para os ambientes que ele estava, sabe? Assim, eu fiquei muito emocionada em ver essa disponibilidade
E fiquei até como, assim, com uma sensação de tipo, um dia eu vou contar para Romeu, sabe? Quando ele ficar adulto. Falar, filho, você fez uma terapia que tinha toda uma preocupação com você, sabe? É um lugar em que a gente não se sente tão só também, né? Para educar. Você sente que alguém tá ali também olhando, ó, Jana, tem uma coisa aqui que eu acho que de repente eu queria observar um pouco a escola. E infelizmente nem todo mundo trabalha assim, né? Então é algo também que a gente tem que, dentro desse processo de autoconhecimento, tem que se sentir, você vai sentir esse terapeuta, você vai perceber como que seu filho tá, vai perceber se de repente não é você que precisa fazer, né? Para depois pensar nele fazer. Porque eu, por exemplo, também já passei por uma terapeuta que foi muito ruim. Quando eu morei no Rio de Janeiro, a gente começou um processo interessante, mas depois, do meio pro final da terapia, quando eu engravidei de Romeu, eu percebi que ela começou a se identificar, me tratar como filha. Ela começou eu me lembro que teve um fator específico que me marcou, foi que teve o aniversário de Alice, e eu comentei, e ela se sentiu mal porque eu não convidei ela. Aí eu falei, ferrou, cara. Aí entrou em outro lugar, Aí né? entrou, o que está acontecendo aqui? Se você for buscar uma terapia para o seu filho para que ele resolva, né? Pode ser muito perigoso, realmente. É muito importante que a gente faça a terapia. E eu percebo isso também na minha história com o meu companheiro, né? A gente está junto há pelo menos acho que 20 anos, mas com várias idas e vindas. E foi significativo para mim a diferença de quando ele começou a fazer terapia. Como mudou, sabe, assim? E como eu sinto que os homens têm uma certa resistência, né? Talvez pela história, não sei. Eu me lembro que isso a gente vivenciou, que eu sempre fiz. Então, imagina, os meus questionamentos eram muito mais profundos, e eu não diria nem profundo, não, existenciais, assim, sabe? Tinha um lugar para questionamento. Exato. Né? Essa criança traz isso, você acha que isso é só isso? Não, peraí, tem algo, sabe? E aí eu acho que a terapia, quando você não tem esse processo, você fica muito raso. Sim. Parece que tudo é uma brincadeira, por exemplo, você dizer pro outro que você pensa brincando é apenas uma brincadeira. Não é apenas uma brincadeira. O outro está te dizendo o que ele pensa a respeito de você. Sim. Entende? Assim, coisas desse tipo. Então, para mim, fez uma diferença muito grande o relacionamento quando ele começou a fazer terapia, né? Aí eu fico me perguntando, que foi um pouco que a gente conversou, como, né, a gente estabelecer relações saudáveis, vindo de estruturas, na maioria das vezes, disfuncionais, porque todos nós viemos de uma educação muito mais tradicional, em que a gente não era tão visto, né? Tão respeitado. E você juntar essas pessoas, Claudinha, entendeu? Colocá-las no mesmo ambiente, criar filho, sem você nem conversar sobre isso. Não, e assim, o primeiro diálogo é com você mesmo, né? Então, assim, você... eu acho que, até pegando, né, o que você disse sobre... Nossa, a sua terapeuta ficou chateada porque ela não foi convidada, né? Eu acho que, assim... Ela entrou num lugar que não era ali num lugar necessariamente de uma profissional. E eu acho que quando a gente vai buscar uma terapia, lógico que você faz terapia indiretamente ali com seus amigos, com pessoas queridas, mas você quer uma pessoa neutra. Você quer uma pessoa profissional e que vai te ajudar a olhar para certos pontos que, assim... Eu lembro que minha mãe falava assim, e aí, o que a tua terapeuta falou? Não, mãe, nada e tal, e tal. Aí eu falo a mesma coisa. Fala, mas é do lugar de mãe, né? Então, assim, não é o falar diferente, mas é você... Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu espaço. E eu percebia, no início, muito reativa. Então, veja, é um lugar cuidadoso que a gente tem que ter, nem pra gente entregar e confiar no sentido de... Ah, não, falou que tem que parar todos os esportes. Poxa, de repente você tá percebendo que o esporte está fazendo diferença e que você viu que quimicamente você... hoje, na era do conhecimento, a gente estuda pra caramba. Você tem condições, você não precisa ser necessariamente um médico para ler um artigo científico de medicina. Então, você lê, né, sobre coisas. Eu acho que é importante, assim, a gente passar pelo nosso filtro, ao mesmo tempo que é importante a gente também não se colocar 100% nesse reativo. Tudo que tá falando tá me irritando. Eu passei nesse lugar. Nossa, que saco. Não, porque eu queria ver se essa terapeuta estivesse no meu lugar, que tivesse lavar, passar, cozinhar. Blá, blá, blá. Pô, até que uma amiga minha falou assim, Cláudia, mas é o papel dela falar que sua filha precisa de esporte, por exemplo. E eu já tava na reatividade. Por quê? Porque eu não tava cuidando de mim. E porque eu não tinha mais condições de colocar mais uma carga nas minhas costas. Veja, onde é que tava o ponto aí? Para eu poder escutar... de coração aberto, né? Sim. E poder passar por esse filtro meu de mãe e tudo mais, eu precisava estar sendo cuidada também.
Entende? Então, assim, é o que eu falo. Entre o seu filho e você terapia, se você fazer terapia, se você tiver que escolher para uma questão Sim. financeira, escolha você. Exatamente. Simples assim. É a coisa do avião, né? Esses dias eu Exatamente. eu li um livro, um especialista falando, você faz a primeira aposentadoria para você, Uhum. não para guardar dinheiro para o seu filho, entende? Primeiro é para você. Sim. Né? Então é esse lugar para depois você poder olhar, né? Sim. Eu acho que assim, isso é a base, para mim, né? É a base de uma educação respeitosa, porque esse respeito ele começa com você. Então, eu tenho a certeza que eu sou uma mãe melhor, porque eu tenho um relacionamento melhor comigo, por conta de um processo terapêutico, né? Então, Sim. assim, aqui especificamente a gente está falando da terapia, mas poderia ser por causa de um esporte, por causa de uma massagem, por causa de um autocuidado, Sim. né? Mas entre escolher, eu vou dar o melhor para o meu filho, dê primeiro o melhor para você, para que você possa ser essa mãe, esse pai, emocionalmente melhor, né? Sim. Não só financeiramente. Tô calma, mas tô nervosa. Vem com Cláudia e Orjana. Conversas despretensiosas sobre educação. Tô calma. Mas tô nervosa.